semestre passado, e aí eu passei a ver algumas coisas que você faz lá no YouTube, principalmente, né? E achei fantástico. Eu me lembro que um dia lá na aula, Ah, o Adrian falou comigo que levou um prefeito pro quarto dele. não, Como lá era assim? na sala ainda, mas os outros eram aqui no quarto aqui. Pois é, eu falei, vou lá conhecer o quarto do Adrian. E, rapaz, é um quarto mesmo. E É o quarto mesmo. Não fantástico. acreditou, não? Não, meu, Ah! tá de brincadeira e conseguiu fazer um negócio bacana, viu? Tá profissional. Parabéns. Não, obrigado, Parabéns cara. pela iniciativa. É, tipo assim, igual, zoando aqui, galera, a questão do quarto, que é no quarto mesmo, entendeu? Nosso estúdio aqui é no meu quarto. Lá em Olhos d'Água era na minha sala. E hoje aqui é no meu quarto, entendeu? Mas é isso aí, velho. Iniciativa e assim nós vamos, né? E, Marcos, você hoje é professor, né? Sim. Como é que foi na época que você decidiu ser professor? Você sempre queria ser professor? Como Não. é que foi? E seu primeiro curso foi o quê? Que hoje você é professor na área da aula para educação física, biologia. Como é que é Sim. essa questão aí pro professor? Eu vou tentar, resumidamente, né? Falar como que eu cheguei. E não é mar. Fabrício. Fabrício. Quando fala Marco, Fabrício. Então, Adrian, eu assim, para falar, né? Eu tô hoje como professor aqui, eu acho que é importante até e vai servir, eu acho que de incentivo pra muita gente, Ah. é dizer que era mais jovem, bem mais jovem, curioso, não, pelo contrário. Ah, moça. Quem acha que tá tudo perdido aí porque não estuda, tem chance ainda. Tá vendo, galera? Nossos companheiros aí, ó, os meninos, tem chance ainda, viu? Nós temos chance ainda. Tem chance ainda. Eu, na verdade, eu nunca fui ligado muito a essa coisa de estudar quando eu era jovem, né? Jovem eu sou, né? Mas eu digo assim, quando eu era bem mais jovem, né? Mas, vamos lá, na época da adolescência, né? Eu tinha tem um fato que aconteceu. Eu tinha 15 anos de idade, um negócio meio doido, sabe? Um acidente gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Moto Hum. e 15 anos, hein? Olha que Vida responsabilidade. louca, então. Já era vida Não, louca. total. E aí eu lembro que meu pai nunca ligou para isso, né? Ele sempre colocou carro, moto na nossa mão, mesmo a gente, né, sendo maior de idade. E eu nasci, né, em Nova Lima, que hoje praticamente é uma cidade que colada com Belo Uhum. Horizonte, né? Hoje, pelos condomínios que tem ali, é praticamente uma cidade só, Belo Horizonte e Nova Lima. Mas nessa época, Nova Lima era uma cidade bem do interior, né? Imagina Diamantina. E não tinha essa feira, sabe? O Uhum. pessoal era mais década de 80, né? Década de 80, a galera era muito doida. E aí, eu tinha uma moto, meu pai me deu uma moto, uma LR 350, Ah. e eu tinha um amigo que tinha uma RD 350, que é a famosa tampa de caixão. Não sei se você já ouviu falar. Não, tampa de caixão? Tampa de caixão. Quem é mais antigo aí estiver escutando vai saber qual moto que eu tô falando. E aí teve um belo dia lá e troquei de moto. Esse colega meu. Peguei a RT dele, ele pegou a XLR minha. O que, que Sim. acontece? A moto, a XLR, o freio dela é de lona. Então, qual que é a lógica? Quando você mete o pé no freio, Sim. ela para devagarzinho. A RD, freio a disco. Ou seja, você dá um toquinho, ela já para. E eu estava acostumado, né, com a minha moto ali, podia meter o pé que ela ia freando devagarzinho. A RD não, você deu um toquinho, ela trava. E aí, eu descendo uma rua lá na cidade de Nova Lima mesmo, sem capacete, não usava isso. Não usava esse negócio de capacete. E aí,
Eu não lembro de nada, tá? Mas as pessoas que estavam, inclusive, na rua, contaram depois o que que aconteceu. E, inclusive, esse colega meu que estava do lado. Eles estavam trocando uns blocos lá, então tava com muita areia na rua. Aí o que que aconteceu? E tio pré acelerando, descendo. Imagina, acelerando, descendo uma rua, sem capacete. A hora que eu bati o pé no freio, ela travou, a roda travou. Aí saiu capotando moto, sem capacete. E aí, enfim, me levaram lá pro hospital e eu fiquei em coma. Coma profundo mesmo. E eu me lembro que minha mãe, obviamente, esperou e o médico falou que não tinha salvação. Ele falou que se porventura conseguisse sobreviver, teria com sequela grave. Teve razão. Sobrevivi com sequela. Com sequela. Não sei. Fica ao critério de você. E aí, por que eu tô falando isso? Porque isso parece não... Imagino que foi coincidência. Isso me fez virar a chave, sabe? Era o cara mais doido da Nossa. doideira e esse acidente, esse marco aí mudou sua vida. Mudou. Fiquei 2 semanas em coma profundo e tal. E é muito louco esse negócio do coma, né? Porque eu lembro assim, nitidamente, em alguns momentos no hospital, eu acordava com o barulho da moto acelerando. Muito forte, sabe? E o barulho era tão forte, tão forte, tão forte, que aquele barulho me fazia ter uma dor de cabeça insuportável, e aí eu apagava de novo. E assim eu fui, né, durante 2 semanas, né? Eu comecei a voltar com 2 semanas depois, né, do coma. Acordei meio doido mesmo, doido varrido, né? Bati na enfermeira. Roubei a touca da enfermeira. Minha mãe tem a touca até hoje. Roubei a touca da enfermeira lá. E aí, isso de uma certa forma, foi um momento assim, né? Um divisor de águas aí que me fez dar uma sacudida. Porque antes disso, vou falar um negócio. Coitada da minha mãe. Eu lembro que 15 anos, né? Eu tava indo muito mal na escola. Muito mal. Eu tava... E aí, eu ia perder o ano. Nem lembro qual série. Essa série, 7ª série. E aí, eu estudava num colégio arquidiocesano em Nova Lima. E o colégio arquidiocesano, tradicionalmente, é um colégio rígido. Né? E não combinava muito comigo. Né? Então tinha aquela lógica de, sei lá, vamos lá. Você entrava e não pode atrasar nem 5 minutos, entrava todo mundo no pátio, fazendo fila para rezar. Uniforme sem chance, você não entrava se não tivesse uniforme. E aí todo mundo tinha que estar enfileirado ali para fazer a oração, né? Tinha essa coisa. O problema é seu se você fosse de outra religião. Você tinha que rezar o tal do Pai Nosso e a Ave Maria lá sempre no início da aula. E eu lembro que aquela forma de ensino, ela realmente não me atraía. Coisa muito rígida, uma coisa muito maçante. Sim. Sabe? Eu lembro que tinha uma aula de história, eu matei várias aulas. Mas várias aulas. Pro meu azar, entre aspas, né? A minha mãe era professora. Em cidade pequena, né? Todo mundo conhecia, todo mundo. Minha mãe era professora de português. E essa professora de história, coitada, tomara que se ela estiver viva, se ela estiver viva, tomara que isso não chegue até a ela. Mas ela era horrível. Era horrível. Cara, eu tenho um trauma com história. Eu sou doido para aprender história por causa disso. Porque eu não aprendi história. Pelo menos lá, não.
E eu lembro que era uma aula segunda-feira, cara. Segunda-feira. 7 horas da manhã. Chegar mais cedo pra rezar, né? E entrar pra sala. A aula era assim, Ali. A aula começava às 7 horas e ia até meio-dia. Uma aula de história. 7 até meio-dia. Sabe como é que Você era a aula? besta? Sabe como é que era a aula? Ah, Vamos lá. Todos abram o livro na página, sei lá, 342. ah. Aí ela lia pra gente assim. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Todos. E todo mundo. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ou de 7 a meio-dia. Aí, pra minha sorte, eu tinha um brother que era do mesmo naipe, meu. Aham. Sempre tem, né, moço? O Sempre colega. agarramos nós dois lá e matávamos aula direto. Isso chegou até o ouvido da minha mãe, né? Porque minha mãe era professora também, né? E aí minha mãe meio que assim, desistiu de mim, né? Desistiu no sentido assim, Larga pra lá. eu vou é colocar esse menino só para ter a formação, né? Para ele ter um, sei lá, grau, né? Na época, primeiro grau, segundo grau. Para pelo menos, né? Ter algum estudo na vida. E aí a minha mãe me colocou num colégio de Belo Horizonte, hoje com certeza não existe mais. Espero que não. Que chamava Clemente Faria. Ah. Era um colégio, literalmente era daquele naipe assim. Você pagou a mensalidade, você passou. Ah, bota Entendeu? fé. Era isso daí. Aí o primeiro dia de aula nesse colégio, eu cheguei lá, imagina um presídio. Igualzinho, né? Cheio de grade, assim, todo mundo fumando dentro da sala de aula. Eu achei o máximo, né? E aí o primeiro dia de aula lá foi muito hilário, porque assim, eu tava tendo aula de matemática, aí o professor tava lá escrevendo no quadro, e o professor escrevendo no quadro, e a galera na zona. Ninguém tava nem aí pro que o professor tava escrevendo, galera fumando, jogando truco dentro de sala de aula, jogando por... uma zona. Tava bom, do jeito que você gostava. Eu achei fantástico aquilo. Aí, de repente, cara, chega o dono do colégio na porta. Bateu assim, chamou a atenção de todo mundo olhou assim, meio assustado. E ele virou e falou assim: ó, essa zona que estão fazendo dentro de sala de aula, não tem jeito. Vocês estão fazendo uma zona tão grande, que eu vou pedir para vocês para fechar essa porta, porque nós estamos jogando ping-pong aqui fora e vocês estão atrapalhando a gente. Era esse nível o colégio. Aí eu falei assim, não, que massa. Ah. Aí, com o tempo, aí veio o acidente, Ah, sim. entendeu? Aí veio o acidente, eu virei a ficha, falei assim, mãe, quero ver isso não. Comecei a estudar. Aí eu fiz colégio técnico, informática, verdade, processamento de dados, Cotemig, Belo Horizonte. É muito bom o colégio. E aí eu me formei em processamento de dados, colégio técnico, né? Eu gostei muito, sabe, desse curso que eu fiz. Agora, tem uma coisa que sempre me atraía muito, que eu acho que me ajudou também a quando eu falei assim, eu quero estudar, né? Eu dei conta de estudar e levar muito a sério, é porque eu sempre gostei muito de ler. Isso é fato. Né? Enquanto você era da vida louca, você gostava de ler. Mesmo assim, mesmo assim. E eu gostava de ler livro. Né? Eu gostava, adorava. E hoje, até hoje, né? É uma paixão que eu tenho livro. Então, isso, de uma certa forma, também ajuda, né? Eu acho que o grande problema é o método. Porque o ensino, ainda mais hoje em dia, né? O ensino, ele tem que ser atrativo, Eu concordo com você. né? Tem uns aí que vai dar aula, Mari. Se você dá aquela aula de livro igual a minha professora de história, beleza. Você vai, né? Ok, você vai cumprir seu papel, entre aspas, né? Funcional ali de professor. Né? Mas
Professor tem que ter paixão. Não tem jeito. Se você não tem paixão, vai fazer outra coisa. É desperdício, tempo, é desrespeito com o aluno. Tudo bem, às vezes o professor ali, não é nem por desrespeito que ele dá uma má aula. Mas é porque ele não sabe dar aula mesmo. Verdade. Sabe, não está preparado para um pouco dessa coisa do dom. E o dom passa pela sensibilidade. Captar o que eu posso falar para esse aluno que não sabe o que eu vou falar e vai fazer ele entender o que eu estou falando. Você entende? E isso é minuto a minuto. É minuto a minuto, quando você está dentro de uma sala de aula, você tem que ter essa percepção, essa sensibilidade. Né? Tem que ter paciência, óbvio. Né? Mas, enfim, aí eu já cheguei lá na frente, né? Oh, show. Isso que é legal. Vai aqui, voa. Eu vou lembrando aqui, ó, nessa vida.